partido que tem a maior bancada de deputados federais, por exemplo. Então, pela lei, é ele que recebe mais dinheiro, e esse dinheiro é dinheiro, Um público, bilhão eles receberam, juntando 1 bilhão fundo partidário e fundo para eleitoral. fazer campanha. Um É uma estu bilhão de é reais uma não es vão é uma posso. estupidez a quantidade, É absurdo. o valor desses fundos partidários. É um absurdo se gastar tanto com a eleição de deputados, senadores, governadores, etc e tal. Ninguém é obrigado a fazer campanha tão ricas. E se alguém quer fazer, e pode fazer, tem seu próprio dinheiro, que ponha. Por que é que tem que ser recurso público? E recurso público num volume tão extraordinário como é esse, que compõe os fundos partidário e eleitoral, mas essa é uma outra discussão. Mas, enfim, o grito do Flávio ontem, ou do Flávio não, do Carlos Bolsonaro, que aparece aí com a mão no ombro do irmão, a quem ele sempre monitorou, o Carlos sempre monitorou os passos do irmão, não só porque é irmão dele, não, porque o pai sempre pediu, porque dos filhos do Bolsonaro, o Flávio sempre foi o mais bobo, o mais sem ideias, o mais sem grandes iniciativas, o mais apagado dos três. Muito mais apagado. Mais apagado do que Eduardo, que a partir de um certo momento abriu seu próprio espaço, conquistou seu próprio espaço, indo até para uma radicalização maior. E, e também o próprio Carlos, que sempre se distinguiu mais dos filhos, e também por se tratar o Carlos do mais próximo do pai. Porque veja o drama do Carlos, eu gosto de lembrar por uma questão até de compreensão. Não é de crítica diretamente a ele o tempo todo. Esse rapazinho aqui, esse Flávio, esse Carlos, filho número 2, ele tinha 18, nem 18 anos ele tinha 17 anos. Quando o pai chamou ele, o pai era deputado federal, ele disse: você vai ser candidato a vereador pelo Rio de Janeiro, que é para derrotar sua mãe. Vejam o que eu estou contando, que não é nenhuma novidade para quem acompanha a política. O Bolsonaro tinha se separado da mãe dos seus filhos Flávio, Carlos e Eduardo. Ela tinha sido eleita vereadora do Rio de Janeiro, com o apoio dele, Bolsonaro. Depois ela se candidata de novo a vereadora para se reeleger. Aí o Bolsonaro já não quis ela e tentou derrotá-la e conseguiu derrotá-la lançando como candidato o Carlos Bolsonaro, o filho desta senhora. A Rogéria, Você, Rogéria Bolsonaro. você imagina o filho disputar uma eleição contra a mãe dele, por exigência do pai, com o intuito de derrotá-la claramente, como conseguiu derrotar? Não porque Carlos tivesse voto, mas quem tinha os votos era o pai. Hum. Não, porque dividiu o voto. Quem ia votar em Bolsonaro votou no filho e não E o votou mais na Carlos, e o Carlos se elegeu antes de completar 18 anos. Ele só tomou posse nesse mandato dele de vereador porque ele se elegeu em outubro e fez 18 anos em janeiro, que era quando ele tomava posse. Tomaria posse e pôde tomar posse. Então, o Carlos sempre foi o filho mais problemático do Bolsonaro por conta de ter vivido esse trauma de ser candidato para derrotar a sua mãe e a mãe dos seus irmãos. Vê que coisa maluca! Vê que coisa estúpida! E que foi tratada com naturalidade na época. E mesmo depois da eleição do Bolsonaro, isso não foi devidamente explorado no sentido de explicitado, de contado com todas as letras. Claro, se contou uma vez, aí se esquece. Não vamos incomodar o presidente eleito com uma história tão pavorosa assim.
tão chocante como essa. Mas, enfim, o Flávio ontem tentou, o Flávio não, o Carlos tentou dar um freio de arrumação nesse abandono ao irmão dele pela direita. E aí, claro, aí começaram a se pronunciar. Aí aparece, por exemplo, um dos primeiros a se pronunciar foi o. Cadê aqui? Senador Jorge Seife, né? Seife, Guga, do PL de Santa Catarina. É, safe. Imediatamente o Seife pulou na jugular da governadora do Distrito Federal, Celina Leão, que é muito próxima da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e reclamou dela num post, aproveitou um post em que Celina manifestava apoio a Flávio para dizer que, exceto esse Twitter da governadora, eu não achei mais nada. Nenhuma manifestação, nem apoio, zerinho. Aí a turma vem e começa a dedorar, né? Primeiro foi o Safe. Depois veio o Mário Frias, ex-secretário do governo de Jair Bolsonaro, atual deputado federal, que cobrou, por sua vez, o deputado Nicolas Ferreira, outro alvo preferencial dos bolsonaristas mais ferrenhos, por sua alegada falta de empenho no projeto presidencial. Ou seja, acusando o Nicolas de não estar fazendo grande esforço, de não estar suando a camisa para eleger o Flávio Bolsonaro. E aí escreveu o senhor Mário Frias: o que justifica um político do partido dedicar apenas 1,84% das suas postagens para divulgar o Flávio. Esse é o quanto de esforço o país merece para nos livrarmos da tirania que prende senhorinha de idade? Claro, mas se falamos o óbvio, fazemos o papel que deveria ser interno, da coordenação do partido, estamos dividindo a direita. Deus me livre incomodar os deuses e perdermos esses incríveis 1,84% de engajamento na campanha do Flávio. Claro, debochando de Nicolas. Aí, claro, aparece o Nicolas para se defender, dizer alguma coisa. E a Folha de São Paulo vai lá, para jogar ainda mais lenha nessa fogueira, descobre o seguinte: que nessa fase de pré-candidatura presidencial do Flávio, o deputado federal Nicolas Ferreira citou o Flávio em apenas 10, duas palmas de mão, dos 544 posts que fez no X, o antigo Twitter. Aí diz o Nicolas: não, eu sou um eu sou um back, ainda se diz back hoje em dia, não, zagueiro, né? Zagueiro lateral pela direita. Eu não sou de ir para o ataque, eu só ataco o governo do PT, os nossos adversários, e temos que nos livrar dele. Mas eu não preciso ficar o tempo todo postando em defesa da candidatura, seja de quem for. Eu tenho que partir para cima dos nossos inimigos. Eu estou me dando. Eu estou vendo mal ou o Guga sumiu? Sumiu por um segundo. Tem alguma informação? Voltou. Muito bem, eu me sinto muito desamparado. É, Hein? Não entendi. Pois é. Temos aí fala do Nicolas hoje, não? Ah, tá bom. Então o Nicolas aí sai dizendo: não, eu não estou aqui para ficar, eu não sou um jogador de frente, eu sou um marcador, eu marco aqui atrás, para justificar porque que ele faz tanto,
faz tão poucos Faz corpo apelos, mole. Não faz tá corpo na mole. campanha. Pois é, Corpo faz mole. corpo mole. Então, o Carlinhos, Carluxo, como queiram, ele deu um chega para lá nessa turma, o que não quer dizer que vai ser bem sucedido nesse chega para lá. Vamos ver como é que O isso Nicolas vai se teve, desenrolar. o Nicolas teve, no momento que ele ficou tão irritado com essa cobrança dos Bolsonaros, que ele disse que não era escravo, como não vai ser escravo dos caras, não é escravo, não é subserviente, ele só é escravo de Jesus, de Deus. Ele ainda deu uma de charlatão e usou Deus para dizer que não ia ser subserviente a esse pessoal. E ele está fazendo uma espécie de dobradinha com a Michele Bolsonaro. Os dois estão batendo, na verdade, os dois estão ali, que eles não queriam, nenhum dos dois queriam Flávio Bolsonaro como candidato. E a Michele, a gente vê o tempo todo dando alfinetadas por meio ali de pessoas próximas a ela. E o Nicolas, ela inclusive tem elogiado o Nicolas para irritar o, o Eduardo, para irritar o Carluxo, para irritar o Flávio, ela tem elogiado o Nicolas. Ela tem dito que o Nicolas é uma grande liderança. Ela não falou em nenhum momento o Flávio é uma grande liderança, mas ela falou o Nicolas é uma grande liderança. Então tá rolando uma dobradinha Nicolas e Michele, os dois batendo no, nos filhos do Bolsonaro e os dois batendo também no entorno ali, né? No Alan dos Santos, que é aquele que foi para os Estados Unidos, o foragido, um troll também, chamam de jornalista, o blogueiro Alan dos Santos é um troll da internet, assim como Paulo Figueiredo, assim como Carluxo, é tudo troll. Mas, enfim, essa turma toda tá rolando racha. Tá rolando um racha e o Nicolas tá do lado contrário ao do Flávio. Essa é a verdade. Às vezes eles fingem que estão juntos, tiram fotinho juntos, mas nas internas, tá? O bicho tá pegando. E é Nicolas e Michele contra Flávio, Carluxo e Sabe o Dudu. É que, isso que tá sabe, rolando. sabe o que é que eu desconfio cada vez mais, Guga? É que o que tem de bolsonarista enrustido, bolsonarista enrustido, no que eu quero dizer, é o seguinte: bolsonarista que não torce pelo Flávio, que não gostaria que o Flávio tivesse sido candidato, que não acha que tinha um nome com muito mais chance, talvez o da Michele, o do Tarcísio, se o Bolsonaro tivesse, mas o Tarcísio também não era uma pessoa de inteira confiança dos bolsonaristas. Enfim, eu acho que tem muito bolsonarista, principalmente raiz, radical, que seja, que está olhando o quadro e está dizendo: olha, por mais que o Flávio tenha disparado nas pesquisas, e a única razão para isso é ser filho de quem era, ele não tem voto, ele tem uma herança que pode perder de uma hora para outra, que pode vir a perder aos poucos. Enfim, o melhor para a gente, novos quadros do bolsonarismo, seria até, no limite, perder essa próxima eleição. Porque se o Flávio vai, continua candidato e vence essa eleição, ele vai querer naturalmente se reeleger. Esse Mas ele está partido. usando a cascata de acabar com a reeleição para conseguir, pelo menos, eu não sei se ele vai cumprir essa promessa, Ah, mas sim, não ele vai usa essa nada. cascata para atrair o Todo, Tarcísio. Para o Tarcísio achar que é o próximo na lista. Aí ele desde fala: que, eu vou desde acabar com que, a reeleição. E o Tarcísio está fingindo que está acreditando. desde que existe reeleição, todo cara que se candidata a presidente for, acaba depois prometendo: olha, comigo acaba a reeleição. E depois nada. Continuam todos tentando se reeleger. Fernando Henrique Cardoso, que foi no período do primeiro governo dele, ele já presidente, que se criou essa história de reeleição para presidente, governador, prefeito. Depois, governando, tendo governado o país duas vezes, depois de muitos anos, fez uma reflexão e aí concluiu que a reeleição não era uma boa. Concluiu depois que ele se reelegeu, claro. O Lula, em mais de uma ocasião, disse que era contra a reeleição, se reelegeu, se reelegeu, se elegeu em 2002, se reelegeu em 2006, depois fez sua sucessora, que também se elegeu agora em 2022 e tá tentando se reeleger agora, em 2026.
Então o Flávio dizia: "Olha, comigo acaba a reeleição", você não tem nenhuma segurança disso. E tem muita gente, da direita, da extrema direita, que quer se criar, que quer emergir para valer.